A doutora Ana é médica, comunicadora de saúde, palestrante. Ela fez graduação, doutorado e livre docência pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é autora dos livros Meu Filho Está Online Demais e Boas-Vindas ao Bebê 1 e 2. Foi consultora do programa Bem-Estar da TV Globo por 10 anos. É membro do Conselho Diretor do Centro de Desenvolvimento da Infância da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora de cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade de Medicina da USP, membro do Comitê Médico AFIA, editora da revista Clinics e da revista Crescer, e embaixadora do Instituto Jô Clemente, que é a ex-APAI. Então, gente, esse tema que eu estava falando com a doutora Ana, que antes mesmo de começar, eu já tenho um monte de perguntas que ficam aqui na minha cabeça. Acho que é um tema muito desafiador para todos nós, né? Então, a gente está aguardando aqui um pouco, a doutora Ana vai falar com o PowerPoint, mas assim, então eu já vou adiantar, né, algumas coisas que eu fico pensando que acho que a doutora não vai ter a chance de comentar, mas assim, eu estava conversando com meu filho, que é esse aqui, que tem 17 anos, e falando assim, como é um desafio para a gente, para as mães, né, e para nós profissionais, lidar com esse tema que é tão desconhecido. Eu tenho que proteger meus filhos de algo que eu mesma não conheço. Então, assim, eu estava comentando com ele, eu tenho um filho de 17 e uma filha de 11. E ele falou assim para mim, não, mãe, a Nina está vendo muito rios, e isso não é bom para ela. E eu, tá, mas o que são rios, né? Nunca ouvi falar de rios. Aí falei para o meu marido, olha, a Nina está vendo muito rios. Ele, tá, mas o que são rios? Então, assim, eu ainda tenho a sorte que eu tenho ele, que é mais velho, que me ajuda, mas ela conhece mais, ele conhece mais do que eu, né? Então, a gente tem que protegê-los de algo e esse é um grande desafio, né? De algo que a gente não conhece, e eles sabem mais que a gente. O dela precisa ligar. Oi? O dela precisa ligar. Tá, pronto, ligou? Alô, agora sim. Né? Então, bom, boa tarde a todos. Né? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. É uma honra para mim estar aqui. Né? Estava contando para a Lígia, minha mãe estudou aqui. Vocês podem imaginar, eu vinha pequenininha para cá. Com 1 ano, 2 anos, eu já frequentava aqui o SEDES. Então, para mim é uma honra estar aqui, muito grande. E falando desse tema, esse tema eu acho que é um tema muito atual, né? Eu vou começar a colocar aqui algumas coisas, algumas ideias que eu acho importante para a gente depois ter margem à discussão. A apresentação faz bastante sentido, né? Estava comentando com a Lígia, porque a apresentação tem muita foto, muita coisa e muito conteúdo para pegar a cabeça da gente, dar uma remexida, para depois a gente ter, né, conversar e ter um diálogo com perguntas, respostas. Mas, de qualquer forma, eu já vou dar assim, um overview de alguma coisa que a gente pode pensar, que é o seguinte, olha, eu vou começar falando, sabe de quem, para vocês entenderem, do neurônio do recém-nascido, olha isso. Né? A gente nasce, gente, com trilhões de neurônios. Um bebezinho que acabou de nascer tem trilhões de neurônios. E o que acontece de interessante é que esses neurônios não estão conectados. O neurônio tem um cabinho, que é o axônio, e ele precisa se conectar com vários outros neurônios, né? E quanto maior o número de conexões, maior é a neuroplasticidade desse bebê. Então, a gente acha que um bebê está lá quietinho, olhando e tal, ele está fazendo conexão. Cada conexão é uma sinapse.
Ele está ligando, ele está ligando, 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 ligando. Um bebê, gente, é capaz de fazer 700 sinapses por segundo. E aí vocês vão adorar o que eu vou falar, porque o que promove a formação dessas sinapses é o vínculo afetivo que esse bebê tem com um cuidador, pai, mãe ou um cuidador. Então são as emoções, o vínculo afetivo, o olhar olho no olho, o aconchego, tudo isso vai promovendo toda essa plasticidade. E isso é muito importante na formação, né, desse bebê. A cabecinha do bebê, para vocês terem uma ideia, olha só, em 6 meses cresce 10 centímetros. Leva, para crescer mais 10, leva 15 anos. Então, vocês podem imaginar que a cabecinha do bebê é uma máquina. Por isso que ele tem as moleirinhas, tudo isso, que só fecham com 1 ano e meio, quando você já tem essa plasticidade. Então, o cérebro do bebê é assim, algo mágico que está formando. E por isso é que a gente fala hoje que os 1000 dias de vida, os primeiros 1000 dias de vida, que são os dias que a gente fica intraútero, né? Se a gente contar 9 meses vezes 30, dá 270, mais os 365 dias do primeiro ano de vida, mais os 365 do segundo, esses 1000, né? Esses 1000 dias vão estruturar aquele ser humano lá na frente, porque muitas coisas acontecem. Intraútero nem vou entrar nisso, mas nesse período de neuroplasticidade é uma coisa gigante o que está acontecendo nesse cérebro do bebê. E desde que somos humanos, desde que viramos sapiens humanos, né? Como esse cérebro foi se desenvolvendo? Esse cérebro foi se desenvolvendo aprendendo a pegar o quente, o frio, o gelado, aprendendo a entender uma textura, aprendendo a passar a mão assim, falar, esse vestido é áspero, essa é a Lígia, né? Então a gente foi, o cérebro, obrigada, o cérebro humano foi se desenvolvendo nesses 300.000 anos, entendendo o mundo e, mais que tudo, sentindo o mundo, né? Muito bom. O que acontece, de repente, se a gente pega um objeto e põe na frente de um bebê e tudo que ele faz é isso, ó. E o bebê faz isso, né? Uma criança de 1 ano, 2 anos pode estar fazendo isso. E se ele fica fazendo isso, nesse período de ouro, 2, 3 horas, ou fica assim, olhando só o bebê num bercinho, isso aqui, ou, claro, eu falei os primeiros 1000 dias, mas depois de 3, 4, 5, 6, adolescência a gente tem outra plasticidade também, né? Mais ou menos 15, 16, 17, você tem essa remodelação neuronal acontecendo. O que acontece se eu fico paralisada muito tempo frente a algo que não me diz nada, né? Eu estou exercitando o meu cérebro. Então, qual é o efeito disso até na fisiologia? Essa resposta está aí na aula. Eu acho que então agora eu posso começar a dar aula e aí vamos tentar responder, tá bom? Certo? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu me levantei porque eu não sei falar sentada, tá bom? E eu preciso me mexer, tá bom? Tem aqui isso. Então, vamos lá. Então, por isso é que o primeiro slide, na verdade, dessa apresentação é esse aí. E eu quero saber qual de vocês, aqui nessa sala, reconhece a maior parte desses objetos que está aí. Quantos de vocês reconhecem, quantos de vocês já usou a maior parte desses objetos? É isso aí. Então, se a gente parar um minuto e pensar, pessoal, para onde que eu mando? Para onde que eu mando o próximo? Não.
Boa. Por isso é que está aí esse slide, né, das gerações, né? Então, olha só, se a gente parar um minuto e pensar, as gerações, né, desde o baby boomer, eu sou baby boomer, talvez alguns de vocês aqui sejam também, quem nasceu nessa de 46 até 64, depois vem a geração X, Y, Z, e agora a geração alfa. Então, se a gente parar um minuto e pensar, pessoal, a diferença de gerações, o que aconteceu no mundo, da geração X para essa geração de jovens que está hoje, o mundo mudou radicalmente, muito mais do que da geração Baby Boomer para a geração X. Então, é exatamente o que a Lígia falou. De repente, né, essa turminha aí da geração Z vem com o Reels não sei do que, do não sei o que, é uma linguagem que a gente não tem ideia, porque a gente nunca aprendeu. Então, se a gente parar um minuto e pensar, olha só, o que aconteceu nesse período, eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês terem uma ideia de como tudo mudou, como essa tecnologia mudou e como essa tecnologia, junto com essas mudanças, veio um bombardeio de informações gigante para todos nós. Então, só para vocês terem uma ideia, a evolução do conhecimento médico ao longo do tempo, gente, até 1950, olha só, o volume de conhecimento médico duplicava a cada 50 anos. Precisava de 50 anos para duplicar. Tá? Em 2010, duplica a cada 3 anos. É a diferença desses irmãos. Anteriormente era a diferença do avô para o neto, né? Essa é a diferença dos irmãos. E agora a gente duplica a cada 2 meses. É a diferença desses 2 amigos. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente sempre diz, como é que vai ser para essa turma? Como é que é esse conhecimento todo? Será possível todo esse conhecimento que a gente tem no mundo hoje, né, gerado por essa tecnologia, será que é possível a gente transformar tudo isso em conhecimento? Mas mais que isso, será que é possível a gente assimilar esse conhecimento todo? É muita informação. E o que a gente tem que ter em mente hoje é que informação, de longe, é conhecimento. Conhecimento é outra coisa, né? Então, a geração atual tem toda a informação no mundo, nós também, na palma da mão. Mas isso não significa que a gente tenha conhecimento. E eu já vou voltar lá no neurônio, que eu vou fechar tudo bonitinho, vocês aguardem. Mas isso é só para a gente introduzir o assunto, tá bom? E se a gente parar um minuto e pensar, a inteligência artificial, gente, hoje ela tem toda a informação do mundo. Uma inteligência artificial, o ChatGPT, tem tudo, né? Todos os artigos, todas as coisas. Será que essa inteligência artificial, hoje no mundo, é capaz de gerar espontaneamente um conhecimento com a informação que ela tem? Ela tem toda a informação de música. Será que hoje ela espontaneamente é capaz de fazer uma música mais bonita que a música de Mozart? Não sei. Nesse momento, talvez ainda não, tá? Agora, se a gente voltar um pouco no tempo, vamos voltar um pouco no tempo e entender um pouco o que foi esse século XX, tá? Eu vou chegar no neurônio do bebê. O que foi o século XX? Gente, olha o que o mundo evoluiu em apenas 100 anos, né? Olha só, se eu pegar o mundo no começo do século XX, olha como era Manhattan Bridge, isso em 1901, né? Manhattan Bridge era assim, esse era o avião que tinha no ar, né? No começo do século XX. Muita coisa aconteceu, e aí o que acontece? A gente termina o século XX, né, com aquele avião. Hoje a gente tem um jato, a gente tem um foguete, chegamos na Lua, né? A gente começa o século XX com um telefone de nada, hoje a gente tem celular, a gente termina o século XX com computador. Bom, então foi um progresso, se a gente pensar,
científico gigantesco, tá? Agora, no começo do século XX, se a gente pensar, as pessoas tinham pouca informação, mas elas tinham muita capacidade de gerar conhecimento. Isso é fato. Então, se a gente pegar essa pessoa, por exemplo, com pouca informação que tinha, essa pessoa, quem foi o Einstein, ele fala assim, gente, não existe gravidade. O que faz um corpo cair é a dilatação do tempo. Meu Deus, o que isso significa? O tempo é relativo, né? O tempo, o espaço e a luz dobra. E, né? Já imaginaram uma pessoa entender isso? E essa teoria ser comprovada efetivamente? Isso no começo do século XX. Pouca informação, mas uma capacidade gigante de gerar conhecimento. Veio o século XX inteirinho, a gente entra no século XXI, agora com o computador, todos nós achamos e temos muita informação. Mas como é que será a nossa capacidade de gerar conhecimento? Como será a capacidade da inteligência artificial, que tem toda a informação do mundo, de gerar conhecimento? Então, até agora, só o nosso cérebro é capaz de pegar essa informação e espontaneamente fazer isto virar algum conhecimento. Até agora, só o nosso cérebro faz isso. Mas fato é que a gente é bombardeado por informação o tempo todo. E o que é importante a gente saber, pessoal, e principalmente eu falo isso para os jovens, eu dei essa aula hoje de manhã na Faculdade de Medicina. É essencial saber que a quantidade de informação que a gente tem equivale ao tamanho do Sol, né? Tem a dimensão do tamanho do Sol. Dessa informação toda, o tamanho da Terra, que é infinitamente menor, seria o que a gente tem de verdade. E daí, a Lua é o que a gente tem de conhecimento mesmo, extraído daí. Então, é muito importante a gente ter tudo isso na cabeça, né? Por que é importante? Indo agora para dentro da cabeça, entrando lá, agora chegando no neuroninho do bebê, né? E entendendo o desenvolvimento do bebê, esse aí é o neurônio que precisa se conectar. Como eu falei para vocês, a gente nasce com trilhões de neurônios que tem que fazer essas conexões aí, que são as sinapses, né? Isso é super importante para tudo, né? Para toda a transmissão de informação, para aquisição de habilidades, tudo isso é importante. E o que eu contei para vocês, que os bebês fazem 700 sinapses por segundo, né? Então, se a gente parar um minuto e pensar no desenvolvimento neurológico na infância, a gente vai ver aí por esses gráficos que é assim, olha, a potencialidade para fazer conexão nessas áreas, por exemplo, se a gente pegar ali a linguagem, olha só como vem no primeiro até o segundo ano de vida, e especialmente no primeiro ano, tanto da linguagem quanto dos sentidos e funções cognitivas, quero dizer o seguinte, a capacidade para formar conexão nessas áreas é gigante no primeiro ano de vida. Não é que para de falar depois, vocês entenderam? É a capacidade da gente formar conexões e adquirir habilidades no setor linguagem, por exemplo, nessa fase é intensa ao longo do primeiro ano de vida. Então, são oportunidades de ouro que a gente tem nesse cérebro, né? E o que eu falei para vocês, o que promove a formação das sinapses, que são os vínculos afetivos que a gente tem, né? Isso é essencial. Agora, se a gente parar um minuto e pensar, aí, os vínculos afetivos todos, né? E outras coisas também fazem a gente fazer a sinapse. São essas texturas que o bebê experimenta, isso é super importante para lá. Né? Entender, como eu falei para vocês, o frio, seco, quente, molhado, ali, os sons é super importante. Então, o nosso cérebro, gente, ele foi se desenvolvendo assim, entendendo a natureza. Vamos lá? Você consegue trocar? Aí, opa. Então, o nosso cérebro, ele se desenvolve assim,
entendendo a natureza e principalmente exercitando a imaginação. Então, a criança que pega, que vê, que põe uma bolinha, que imagina, é assim que a gente aprendeu, nosso cérebro aprendeu a se desenvolver. Então, se a gente pensar que os sapiens têm 300 mil anos, né, e isso é fato, né, o que acontece agora, no século XX, que surgiu esse personagem que está literalmente hipnotizando todas as pessoas, e está mesmo. Então, esse personagem novo, as telas, no caso, mudou muito o estilo de vida de todo mundo, com certeza absoluta. Então, se ontem as nossas crianças, né, de uma maneira geral, brincavam, se machucavam, andavam assim, imagina hoje alguém deixar 3 molequinhos descerem uma escada num carrinho, né, jogava-se futebol na rua, né? Muitos de nós vivemos uma infância assim, né? Fazia parte da infância a gente se machucar, né? Isso tudo era fato. Hoje a infância está diferente. Ela também, por várias razões, ela está muito mais presa. As crianças estão mais presas em apartamento, né? As crianças hoje se machucam muito menos. Várias mães ligam para mim para saber o que faz com um machucadinho simples, coisa que mães de antes nem se preocupavam, né? A adolescência é muito mais longa, ela começa muito mais cedo, termina muito mais tarde, né? Fato é que a gente está entregando um mundo novo para esses jovens, né? E para a gente ter uma ideia, em 2007, pessoal, nasceu o primeiro iPhone. Não faz tanto tempo assim, não faz 20 anos. E o que aconteceu? Todo mundo hoje vive grudado e não vive sem um aparelhinho desse. Não vive, né? E quando os celulares vieram, né, esses smartphones, o que aconteceu? Significou isso, muitas formas de diversão. Olha lá, tá vendo, Lígia? Novas palavras, ressignificou palavras, curtir, compartilhar, feed, stories, eu preciso botar... Olha lá, Reels, tá lá. Tá vendo? A gente não sabe o que é, né? Pergunta para a Joana. A Joana está aqui, minha sócia, né? A Joana é mais moça que eu, muito, mas minha sócia, a gente está junto, né, fazendo tudo isso há mais de, nossa, 10 anos, desde 2011, nossa, faz tempo, né? A Joana que grava os vídeos. E a Joana, hoje a gente foi gravar um vídeo, porque tinha a palavra Reels, eu me enrolei e não entra no meu significado também, e a gente tem que repetir 15 vezes, então é assim. Né? Bom, enfim, gente, que tudo isso significou? Ter o mundo nas mãos, as pessoas, os fatos do mundo, todos os lugares, tudo isso. Então, o que aconteceu com tudo isso? Vamos agora para a gente fechar, né? 17 anos após o primeiro iPhone, o mundo parou. Agora a gente está parando e está pensando assim, gente, será que isso está dando certo? Será que todo mundo se deslumbrou? Todo mundo se deslumbrou, começou a usar, botou tudo dentro, botou a vida, botou o banco, botou as fotos, botou tudo, os contatos, tudo está dentro desse aparelhinho. Você perde sua conta bancária, você perde tudo. Você perde seus contatos, você perde seus recados afetivos, você perde tudo, tudo, né? Então, mas a gente agora está se perguntando, será que isso está dando certo? Será que entender o mundo assim, ou ficar nessa dependência de tudo que é assim, será que isso é compatível? Agora sim, voltando lá no neuroninho do bebê, com a nossa forma de evolução, então é isso que o mundo está pensando agora, né? Será que isso está dando certo? A gente foi feito, nosso cérebro evoluiu de um jeito, e agora eu estou me referindo, né, ao uso excessivo dessas telas, o uso muito prolongado dessas telas, nesses cérebros que estão se desenvolvendo, que são essencialmente das crianças e dos adolescentes. Será que isso está dando certo? Né? Porque as crianças, sim, ficam muito tempo
né? Então, será que o cérebro e o corpo atuando em duas dimensões, porque quando você está com uma tela, são só essas duas, né? Sem os laços presenciais, será que isso não faz diferença em todo um desenvolvimento cerebral e nas relações cerebrais e em toda uma situação psicoemocional desse cérebro? Então, por exemplo, se a gente pega adolescentes que estão jogando futebol online, como está aí, né? O que acontece? Eles estão assim, o corpo está parado, o coração está batendo lá 100, normal, o corpo está parado, ele está olhando, ele está assim, de vez em quando até acelera um pouquinho, vai, fez um gol, ele grita gol de onde ele está, mas não mexeu a perna, não fez nada, né? Se a gente pegar, por exemplo, um outro cenário, os mesmos meninos jogando futebol em 3 dimensões, 4 ou 5, o que acontece? O menino tem que olhar a bola vir, olha, o olho dele já mexe. Aliás, a gente sabe que a miopia está aumentando no mundo por conta das telas, mas esse menino tem que olhar, o goleiro chuta a bola vem, ele vai olhando, a bola caiu para ele tem que sair correndo, driblar um amigo, o coração acelerou, o pulmão acelerou, ele tem que olhar o campo inteiro, ver onde está o companheiro, dar um chute, o companheiro chuta, é gol, ele sai correndo para abraçar, ainda sente o cheiro do amigo. É completamente diferente, é completamente diferente. Então, a gente sabe, gente, que é isso aí, ó. Quando a gente estimula o nosso cérebro em 3 dimensões, eu falo desse exemplo, é você ouvir uma orquestra inteira tocando. Você ficar numa tela em 2 dimensões, é como se você estivesse ouvindo um instrumento da orquestra. Isso é o seu cérebro. O seu cérebro, em 3 ou mais dimensões, ele funciona como uma orquestra, né? Ou quando você está parado, está lá na tela. Quando você está numa rede social fazendo assim, então, acho que é uma dimensão ou menos uma. Então, aí a gente começa a entender tem vários estudos, né? Então, por exemplo, essa é uma delas, que é brincadeiras ao ar livre, diminui o tempo de tela e ajuda o neurodesenvolvimento das crianças. A miopia está aumentando no mundo intensamente, tem vários trabalhos sobre isso, né? As crianças estão com privação de sono, porque boa parte dos adolescentes ficam até tarde, né? E isso dá privação, né? Dá baixo rendimento escolar, essa privação de sono. Tem vários estudos sobre isso também, além do que mostrando que dormir pouco diminui a sua capacidade cognitiva. Todo mundo parece que está junto, mas está isolado ao mesmo tempo, porque fica todo mundo grudado no seu telefone. Basta ir numa praça de alimentação, né, que a gente vê isso. Casais, às vezes, um não fala com o outro a refeição inteira, né? Situações novas, né, aparecem, esse fear of missing out, principalmente para vocês também, né, que a pessoa que tem que estar eternamente conectada, né? O cyberbullying, cancelamento, isso nas escolas cada vez mais comum, é queixa cada vez mais frequente de consultório, né? As pessoas que são vítimas disso, e a saúde mental que a gente está vendo das nossas crianças e adolescentes, que definitivamente a saúde mental está sofrendo, né? E muito possivelmente, e tem vários artigos ligando, né, o uso excessivo de telas a isso. Então, a gente tem hoje uma situação de saúde mental que é preocupante. A Organização Pan-Americana da Saúde, por exemplo, olha, coloca que as condições de saúde mental são responsáveis por 16%, né, se eu estou enxergando bem ali, 16%, né? É isso aí, 16% também da carga global de doenças e lesão em pessoas com idade entre 10 e 19 anos. Olha só, em todo o mundo a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade, a depressão, né? O suicídio, a gente se preocupa muito, é a terceira causa de morte né,
é a terceira principal causa de morte entre os adolescentes de 15 a 19, e é essencial a gente promover a saúde mental dessa turma. Então, isso é preocupação de todo mundo. Tem um livro que é esse, iGene, que é a geração que já nasceu, iGene, iPhone, já nasceu com a tecnologia printada de 2018, e mostra esse gráfico. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se tem um pointer aqui. Olha, tá vendo? Aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, em quem são essas pessoas? São alunos do primeiro ano, equivalente ao primeiro ano do ensino médio, tá bom? Nos Estados Unidos, tá? Então, aqui é o ano de 2005 e aqui é 2015. Isso aqui é a taxa de depressão. Vocês podem ver como aumentou a partir de 2011. O que aconteceu aqui, que é esse pontilhado? São as pessoas que conseguem ter um celular. Então, a gente vê um aumento do celular, aumenta a depressão, e esse outro cinzinho aqui é a taxa de desemprego. É para mostrar que, olha, o desemprego estava baixo, tanto que talvez pais desempregados, maior poder aquisitivo, compraram celular para os seus filhos, e aí, a partir daí, isso tudo começa a acontecer. Isso são alunos do primeiro ano, equivalente, né, ao primeiro ano do ensino médio, tá? Então, é importante a gente ver, e o modelo possível que todos esses estudos mostram para isso é assim: quanto mais tempo você fica na tela, menos interação social você tem, mais solidão, isso vai te levar mais tempo na tela. Então, agora, né, a gente está falando, peraí, vamos parar um pouquinho, né, e vamos começar a pensar. E isso já é motivo, né, de várias notícias, por exemplo, adolescentes expostos aos piores aspectos da natureza humana nas redes sociais. Tem vários já artigos mostrando essa crise global de saúde mental, né, que é muito importante. E o Jonathan Haidt, que vocês devem conhecer, né, que fez o Geração Ansiosa, ele propõe exatamente isso nesse livro dele, Geração Ansiosa de 24, nada de smartphones antes do 9º ano, né, por volta de 14 anos. Adiar o contato com aparelhos que deem amplo acesso à internet. Ele acha que nada de smartphones. E atualmente está tendo uma campanha aqui no Brasil também, para que, essa é a grande questão, quando dar o primeiro smartphone para o seu filho? Essa é a grande questão que a gente tem. Mas não adianta só a gente falar 14 anos e o brasileiro normalmente quer dar, né? Antes, isso fica uma confusão. Mas, enfim, 14 anos seria a idade proposta. Rede social, nenhuma antes de 16 anos. Celular na escola, felizmente a gente já conseguiu isso, e eu tenho relato de vários professores e alunos que a interação melhorou muito, muito. Uma professora do Bandeirantes falou para mim, nossa, eles antes, acabava lá a lição, cada um ia pegar o seu celular, agora eles se ajudam, um acabar a lição do outro para mais rápido. Então, mudou completamente a interação, né? E brincar, as crianças precisam de brincar não supervisionado, é isso, deixa elas brincarem, elas precisam exercitar a imaginação, então isso realmente é importante. A gente já sabe que agora aqui já está, graças a Deus, já proibiram, né? E na escola, eu acho que é um dos ambientes onde a gente pode realmente exercitar todas as nossas capacidades humanas, e isso é muito importante, né? A gente tem que entender a diversidade, a gente tem que respeitar o outro, a gente tem que entender o que é solidariedade. É na escola que a gente faz isso, né? É muito importante, então, eu acho, né, a escola, eu valorizo muito o papel da escola enquanto educadora, porque ela nos educa e nos faz mais humanos mesmo, na medida em que a gente tem que estar lá convivendo todo mundo junto. Onde está o equilíbrio disso tudo agora, né, em relação às telas? Porque, por outro lado, elas estão aí, né?
elas estão aí. E em relação às gerações, né, que eu volto a dizer, a distância das gerações, a grande dificuldade que tem, que é esse slide que está aí, Lígia, é para você, porque é assim, olha, de você para o seu filho, a distância é essa gigante. Muita coisa mudou, né? Mas eu acho que ele anda para trás aí, ó, olha lá, dos seus pais para você, nesse ponto nada, não houve mudança. Então é a sua geração que está trocando o carro, o pneu, né, com o carro andando, porque você não sabe, é o que você fala. Da onde? A gente está aprendendo tudo isso agora. Você não tem em quem se espelhar, não tem ninguém para contar para você que isso dá certo, isso não dá. Então, é a geração dos pais de vocês, para vocês gerar isso, né? Então, é essa mudança grande que teve. Então, como a gente vai orientar as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Eu acho que isso a gente tem que ter bem em mente, né? A dimensão de que toda essa informação que a gente recebe, a maior parte dela é bobagem. Isso eu acho que a gente tem que ter. E tem várias sugestões de leitura que eu deixo aí para encerrar. Muito dessa aula também, eu peguei desse livro novo do Yuval Harari, que eu acho maravilhoso, né? Aí tem várias sugestões de leitura que vocês devem ter depois, que eu deixei aí como referências, e deixei a melhor de todas. Tá? Então, só para a gente encerrar, ó, vivemos na era das informações, informação não é verdade nem conhecimento, a verdade dá trabalho, exige pesquisa, exige tempo, disposição, dedicação e conhecimento. É fato, gente, uma informação você passa, mas para você saber se isso é verdade, você tem que pesquisar, você tem que ver, você tem que entender. É o que os jornalistas normalmente fazem. Eles não publicam, os grandes jornais, né, a imprensa, não publicam sem saber se é verdade. O trabalho deles todo é descobrir, de fato, a verdade, né? E o uso da tecnologia, embora fascinante, tem que ser repensado para crianças e adolescentes, cérebros em desenvolvimento, posto que há dados que indiscutivelmente apontam um aumento da doença mental entre esses jovens do mundo inteiro. Então, esses cérebros em desenvolvimento, né? E a gente tem que elaborar, criticamente entender continuamente o papel da tecnologia, né, nessa faixa de idade e depois também. E aí estamos continuamente aprendendo, né? Eu acho que a gente aprende, a tecnologia anda mais rápido, né, do que a gente consegue aprender, mas algumas certezas a gente já tem. Esses laços presenciais são os que promovem, fortalecem os valores humanos e que são essenciais para todos. A escola é uma oportunidade para a gente exercitar isso, né? E a inteligência artificial, com certeza, vai revolucionar. Agora, para onde ela vai, a gente não sabe ainda, né? Tem muitos desafios, eu acho, pela frente em relação à inteligência artificial. E para finalizar, eu gosto o que o Stephen Hawking colocou nesse livro dele, Breves Respostas para Grandes Questões, né? Em 2018 ele escreve assim, ó: por que estamos tão preocupados com a inteligência artificial? Sem dúvida o ser humano sempre será capaz de apertar o botão de desligar. E aí não está indo, mas eu conto para vocês. Aí a frase seguinte seria, quer ver? Agora vai, tranquilo, olha lá. Não vai, mas não tem problema. É assim, aí então, né, alguém pergunta para o computador, Deus existe? E aí o computador fala, agora existe. E derrete o botão de desligar. Né, eu acho isso super interessante. Bom, gente, esse acho que era o último. Então, agradeço muito a atenção de vocês, espero ter contribuído assim para a gente remover um pouco as ideias, ter novas ideias, mexer aqui e ali, e podemos conversar agora para a gente esclarecer. Obrigada. Então, alguém quer fazer pergunta? Acho que tem muitas, né? Eu, pelo menos, tenho.
Alô? Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Suelen. E assim, pegando um gancho dessa última frase sobre o desligar, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: a gente fala da questão das crianças nas telas, adolescentes, mas a pergunta é: nós, mães, né? Eu sou mãe. Nós deveríamos apertar o botão de desligar, né? E aí, como. Porque hoje a gente vê muito isso das mães que falam, né? Eu escuto bastante também no consultório. E como fazer? Porque hoje a gente tem essa questão da mulher no mercado. Sempre teve, né? A mulher sempre, de alguma maneira, esteve no mercado, mas a gente sabe que de umas gerações para cá está mais forte isso. Essa mulher no mercado. Hoje as famílias têm filho único, né? Só pensando nessa questão de quem é a babá, né? Então, acho que é mais isso, como apertar esse botão de desligar, né? Falar de telas, eu penso muito em falar para nós, pais, né? Obrigada. Obrigada, Suelen, né? Então, as mães têm uma enorme dificuldade de conseguir falar para o seu filho, desliga e para. Tem. As mães têm, pais também, né? A gente fala mães, né? Mas pais também. Então é muito difícil colocar limites para as crianças, porque as crianças são insistentes, 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 insistentes. E muitas vezes, o que você falou, o pai está cansado, a mãe está cansada, está exausto, tem 500 coisas para fazer. Aí fala, tá bom, vai. Né? Eles desistem, porque a insistência é tão grande. Eles desistem porque não dá mais, eu tenho tanta coisa para fazer e assim vai. E assim a vida vai indo, né? Mas a gente tem que entender que assim, eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente vai fazendo as pessoas entenderem da importância do limite das telas, né? Eu dou um exemplo como o cigarro. Antes todo mundo fumava e todo mundo achava legal. E ninguém conseguia, não consigo parar, não dá. De tanto que se falou, hoje a gente sabe, são poucas pessoas que fumam, e os próprios fumantes já sabem, tem que ir lá no cantinho, vai fumar longe, não pode fumar aqui, não pode fumar ali. Então eu acho que a gente falando, a gente vai construindo mais ou menos uma situação em que o uso de celular deve mesmo ser limitado e, a partir daí, as famílias vão se organizando para terem, por exemplo, momentos em que a criança fica no celular. Então, ó, de tal hora, fora isso, acabou, e a criança acaba aceitando, e aí deixa de insistir. É a única possibilidade. Né? Eu vou fazer duas perguntas. Já vou fazer as duas. Uma é a seguinte: você falou dessa questão do afeto, né, na primeira infância, e eu fiz mestrado, doutorado na área de adições. Então, eu fico pensando nessa adição aos celulares, às telas. Será que também essa questão de uma primeira infância cuidada, com afeto, isso também será que serve como fator protetivo para essas adições tecnológicas? Porque também é tão novo, todo mundo parece que está viciado. Então eu fico me perguntando, será que isso que a gente estudou até agora vai valer? Né? Não sei se a gente tem essa resposta, mas para a gente pensar. Queria te ouvir, né? Que você é pediatra, você lida com crianças. E outra pergunta, que eu também não sei se você observa isso, eu observo na minha casa, é que assim, parece que o celular é muito pior do que as outras telas. Nesse ponto ali que ela falou, de desligar. Então, assim, se ela, sei lá, minha filha, né, vou pegar esse exemplo de novo, está vendo TV e eu falo desliga, é muito mais fácil do que se a gente empresta um celular e ela está no celular. O celular é um negócio assim, eu falo que é o... Não sei quem viu O Senhor dos Anéis, é o My Precious, porque assim, é um desespero, né? Eu acho que sim. Primeiro, o vínculo afetivo, eu acho que sim. Eu acho que é sempre protetivo.
E a gente vê em pessoas, famílias que têm um bom vínculo e que veio da infância e que ficou, isso tudo é claro, né? Até porque há sempre um respeito mútuo muito maior, e aí mais conversa, se consegue definir melhor regras. Então isso é muito bom. E sim, o celular, eu acho que é porque é seu, é uma coisa que está com você, ele faz parte, parece, do seu corpo. Você, né, você não deixa o celular, você pode deixar óculos em casa, né, mas o celular você volta para buscar. É uma coisa impressionante, então ele faz um pouco parte de você. A televisão é uma coisa que está lá, é de todo mundo, ela está longe de você, então é fácil desligar. E fora que o celular, o mecanismo da rede social de vício é exatamente a rolação, porque daí você está sempre esperando, agora vem o que eu quero, agora vem o que eu quero. Então você vai liberando, né, aquela dopamina e você fica dopaminérgico, você fica mesmo viciado, que nem jogo. A Lilian ali, ó, tem essas duas. Ela estava antes, né, ela é de verde e depois ela é de branco. Ela... Boa tarde, eu sou Raquel, sou aluna nova aqui do SEDES. Muito obrigada, doutora Ana, por estar aqui. Eu tenho três coisas para comentar. Primeiro, quando você falou, o que é Reels? Todo mundo já se fez essa pergunta. Quando começou o TikTok, o que é TikTok? E eu acho que a gente tem que usar um pouco a postura que a gente tem para muitos outros assuntos que não são digitais. Eu vou pesquisar o que é isso. Né? Porque a gente fica se sentindo meio cringe, mas a gente aprendeu um monte de coisa. Eu sou millennial, eu sou uma imigrante digital. Eu também não nasci com computador, mas eu aprendi. E assim, eu sei o que é o TikTok, mas acho que eu não quero, eu não preciso, eu não estou nesse momento de entender. Mas se eu atendesse crianças, eu com certeza, eu queria saber o que eles estão fazendo, como é que funciona. Então, acho que a gente tem que ter essa postura de experimentar, entender e se apropriar para ficar mais próximo deles, né? E a segunda coisa, acho que eu sou privilegiada, porque o meu filho tem 5 anos e a gente está tendo esses debates muito antes de eu passar essas situações em casa, né? Acho que para quem tem filhos adolescentes, realmente esse é um momento muito difícil de mudança de paradigma. E não é só para as crianças, é para nós, é o que a Suelen falou. Se eu não quero que o meu filho fume, se eu não quero que o meu filho beba, que exemplo eu estou dando para ele? Né? Como é que eu estou lidando com o uso do celular? Acho que isso que é o mais difícil. E hoje, com tanta coisa que a gente está tendo que fazer, às vezes a hora que o meu filho assiste a TV é a hora que eu consigo fazer alguma coisa em casa. Mas é isso, eu preciso limitar. Então, vou ter que fazer isso com o celular. Eu não sei como que vocês veem, assim, no consultório, como é que os pais estão lidando com o uso do celular deles? No consultório, como os pais lidam com o celular? Pessimamente também, porque todo mundo está assim, ninguém, é difícil você ter uma pessoa que tem controle. Hoje em dia é dificílimo uma consulta em que um pai ou uma mãe não pegam o celular. Às vezes os dois e ficam assim. Às vezes eu estou conversando com a criança, quando eu olho, o pai e a mãe estão no celular. É fato. Então, eu acho que, sim, esse controle começa pela gente mesmo. A gente tem que aprender. A hora que a gente sabe usar bem o celular, aí eu acho que você consegue passar, talvez, para o filho com mais segurança, né? E menos... Mas não adianta nada falar para a criança, para de usar, e você está lá. A primeira coisa que ele fala é isso, você não larga o seu também. Né? Ela. Tá. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Mariana, queria agradecer, né? Acho que é um privilégio mesmo te ouvir. Acho que a gente lê muitos autores e pensa, nossa, imagina conversar com essa pessoa. E hoje a gente está aqui, né? Tendo essa possibilidade, isso é muito rico. Então, obrigada. Eu tenho alguns comentários para fazer dentro da linha do que elas comentaram. Eu acho que a gente trata muito dentro do set terapêutico o que é pauta pública. Porque se a gente considerar que o
o cigarro, ele era comum quando era interesse, né, deles, quando eles liberaram tudo isso, e parou de ser comum quando se tornou lei. Então, eu fico pensando nas camadas que a gente tem que lidar que não são nossas. E, principalmente, quando a gente chega na vítima, a criança, que é a principal vítima, eu também acho que se há 17 anos o primeiro iPhone foi lançado, quem fez essa transição é uma vítima igual. Então, os pais, talvez eles lidam pessimamente, sim, e talvez eles precisem ser menos cobrados do lugar de autonomia, de que eles deveriam saber lidar, porque eles foram sequestrados por essa tecnologia, tanto quanto as crianças são, né? E acredito que eles são piores, né? Claro, por conta de tudo que a gente viu, quanto eles estão acometidos desde o dia 1 da vida, ou até mesmo desde a gestação, aquele estímulo recebendo a ansiedade. E quando perguntaram por que a tela de fora é mais difícil que a tela da mão, eu acho que a gente ouviu essa resposta aqui da senhora, que foi quando a senhora falou o mundo na palma das mãos. Então, assim, como que a gente fala para uma mulher negra ou branca de uma periferia que ela trabalha 15 horas por dia, que o filho dela não tem acesso a nenhum vínculo afetivo, geralmente, e ela não tem rede de apoio, que o celular de R$500 que ela conseguiu não é uma opção. Então, assim, eu acho que são muitas camadas para além do set terapêutico. E a pergunta que eu queria fazer, né, aproveitar essa oportunidade, é perceber o que a senhora enxerga dentro dos seus atendimentos de pais na questão de quanto eles se olham para as questões deles, para além do celular. Porque eu acho que a cura da infância, eu pretendo trabalhar com criança, porque eu penso na prevenção do adulto, né? Então, eu penso assim, que a cura da infância é o pai se olhar, porque eles, nossos filhos, são nossas extensões, né? Então, assim, quando você me disser, a senhora me disser que vê um pai se olhando, eu acredito nessa cura toda que a gente está vendo, mas como que é no dia a dia em relação a isso, ao se ver dos pais? Deixa eu ver se eu entendi. Como que é no dia a dia em relação a como tipo assim, por exemplo, quando um pai fala, meu filho fica muito no celular e ele é vítima, ele se vê vítima também, porque assim, eu acho que somos todos responsáveis e sabemos, devia tirar o celular da mesa, ok, mas ele se vê acometido como vítima também, a ponto de procurar uma terapia em grupo, vamos sair do celular todo mundo... Entende? Ou ele acha que é só a criança que tem um problema? Desse ponto que eu queria saber, assim, eles têm consciência disso? Tem. Eles têm consciência, sim. Muitos deles têm. Eles falam, eu também não consigo largar. Então, eles têm plena consciência disso. Só que muitos pais acham que ele pode, porque ele está trabalhando, ele está fazendo não sei o quê. É importante para a dinâmica da família que ele esteja conectado. Entendeu? Então, a criança está só vendo vídeo, está só fazendo isso, ou está só na rede social, ele não. Ele está combinando as férias de não sei quem com não sei quem. Então, são visões diferentes, né, que as pessoas têm. Mas eu acho que uma coisa que você estava falando da lei é importante. As leis ajudam muito sempre, como essa lei agora da escola, não pode ter celular nas escolas. Isso é essencial, porque por conta de uma lei não há mais celular nas escolas. E isso está, de fato, beneficiando todas as crianças. Será que vai ter uma lei assim? Criança não pode entrar em rede social? Criança com menos de 16 anos não pode entrar em rede social? Será que vai ter essa lei? Não sei. Oi? Na França, sim. Aqui, não sei. É isso. Então, tem situações assim que as pessoas vão fazendo regras, né, para o uso do celular. Agora, uma coisa que eu acho é que a gente ainda é muito mal educado com o celular. Muito. Não tem sentido, né, mensagens de trabalho que vêm para as pessoas fora do horário de trabalho, que não sejam urgentes, pelo amor de Deus. Né? Não tem sentido pessoas mandarem mensagem depois de 10 horas da noite. Não é educado isso, que não são urgentes. Você não é um amigo íntimo, você manda mensagem assim, você vai levar seu filho na natação amanhã, leva o meu. Isso não é para falar depois de 10 horas da noite. Sei lá, estou dando exemplo.
é uma situação assim que a gente precisa também, além do tempo total que a gente fica no celular, eu acho que tem também o passo antes da gente aprender a ter a educação com o celular. Hã? É isso, porque é 24 horas. Vou eu agora. Eu fico pensando nessa coisa do limite né, como desligar o botão, né, como os pais desligarem e tal. E eu acho que essa questão é além das telas também, ampliando esse olhar, é como hoje a gente vê, e aí assim, no nosso consultório, que tem uma diferenciação social óbvia, mas não só, né? Faço trabalho social e tem, né, converso com as pessoas em volta, como a criança hoje ela é colocada num lugar de rei e rainha, como a criança hoje ela é colocada num lugar de poder. Então, ela decide onde a família vai almoçar, ela decide onde tem que ir, ela decide o que ela vai fazer, ela decide o que ela não vai fazer. Assim, eu tenho um casal que é um promotor e uma juíza, com uma filha de 5 anos que manda na casa. Manda na casa. Assim, desde a hora de banho até onde vão comer, até onde vão passar as férias. Ela tem 5 anos. Então, eu fico pensando assim, a dificuldade de você impor limites de uma forma geral, e aí a tela é o maior, né? Enfim. Nossa, eu concordo integralmente com você e eu fico abismada de ver como, de fato, essa geração de pais está perdendo a capacidade de liderar a família. As crianças e adolescentes é que mandam e desmandam. É isso, fato. O perigo disso. Perigo disso, né? É fato. Oi, gente, bom dia, obrigada pela fala. Meu nome é Débora. Eu fiquei pensando, acho que concordo muito com a colega que trouxe, o quanto o celular tem sido a nossa, e das crianças também, a nova rede de apoio, né? Então, cada vez mais as famílias estão em apartamentos menores, as mães solo que sempre existiram estão cada vez mais se sentindo sozinhas, né, trabalhando mais e mais, e o celular acaba virando essa rede de apoio que enfim, que não deveria ser substituível, né, dessa coisa do afeto e tudo mais. Eu vejo também muito a questão desses espaços, WhatsApp, Instagram, acho que a gente perdeu esses espaços públicos de convivência. A gente vai para esses espaços privados de convivência, que se alguém quiser cortar o nosso WhatsApp, a gente não vai conviver mais, né? Porque a gente não tem mais aquele encontro no bar, aquele encontro na praça, né? Então, acho que eu vejo muito essa transição. Paramos de nos falar, nos encontrar, né? E esses espaços públicos, que aí eu acho que entra a questão do poder público, da importância do governo pensar nesses espaços, em praças, na segurança desses lugares, para a gente ir para a rua, para a gente voltar a ocupar esses espaços, né? Porque senão fica todo mundo dentro de casa, enclausurado, com medo, o celular, e toda essa bola de neve que a gente vê. E aí eu tenho uma filha de 1 ano e um de 3 anos, e a gente trabalha junto no SESC, com a primeira infância. E aí a gente tem pensado muito, a gente já está dado tudo que o celular e, né, as telas têm feito, né, e para nós e para as crianças, mas a gente fica pensando muito em perspectiva de futuro. Vamos tentar mudar esse cenário, assim, o quanto, não sei se isso tem sido visto na universidade, que medidas que a gente pode ter e voltar a ter em relação a esse brincar livre, a esse fazer manual, a esse afeto, a cozinhar junto. Parecem medidas muito simples e antigas, mas eu tenho achado que esse é o caminho para a gente voltar a se olhar e a
entender que a tela vai ter a sua importância, mas ela está ali. Não sei, eu queria ouvir um pouquinho, porque eu acho que eu fico pensando muito, é isso, vamos voltar para isso, vamos voltar para essa conversa, para esses dias eu ouvi uma pessoa falando o quanto é importante o momento da refeição, né? Que a gente sabe disso, mas estar junto, fazendo, acho que tem um estudo que fala que fazer uma refeição 3 vezes na semana em família diminui a possibilidade de gravidez precoce, de uso de drogas, porque você simplesmente está conversando, você está observando, você está olhando a pessoa e aí tratando de assuntos. Né? Então, eu sinto que o caminho... Eu estou pensando assim, estratégias para a gente tentar reverter esse negócio. Se vocês têm falado disso, né? Acho que está posto, a tela é uma questão, né? Isso afeta a neuroplasticidade e tudo mais, mas que medidas que a gente vai tomar para tentar reverter? Ótima pergunta, adorei, e ótima fala. Assim, é exatamente isso que você falou, né? Criança tem que brincar. Gente, quando a gente brinca, a gente está exercitando o que de mais importante o ser humano tem, que é a imaginação, é a sua capacidade de imaginar. Então, se você tem essa canetinha e a criança fala, isso aqui é um foguete, e quando você vê uma criança fazendo assim, que ela está subindo, isso aqui virou um foguete, isso é um foguete real na cabeça dela, e tudo isso que ela está fazendo, esse entorno, a brincadeira, o desenho, o pegar na massinha, o virar, o fazer isso, ela está exercitando a imaginação. E a gente sabe hoje, as pessoas mais aptas para o mundo lá na frente são as pessoas que têm capacidade de imaginar. Porque quem tem a capacidade de imaginar que você desenvolveu na infância, você é capaz de achar soluções diferentes para problemas que ninguém conseguiu resolver. Só a sua capacidade de imaginação é capaz de fazer isso. Mais do mesmo ninguém quer. E você exercita a sua capacidade de imaginação, especialmente na infância, brincando livremente. Por isso que o brincar livre é muito importante. A gente tem que deixar as crianças brincarem, mas não brincar só, brincar livre, sem ninguém teleguiando a brincadeira. É aquele brincar livre. Então, põe a cozinha lá e deixa a criança cozinhar. Vai, deixa ela inventar a comidinha, deixa. Entendeu? Isso é super importante. Então, se você tem essa ideia, vai em frente, porque é a ideia do futuro. Não é a tela, lógico, ela é importante, ela tem a sua razão, ela tem a sua missão. A criança pode fazer lição, pode fazer não sei o quê, tudo bem, né? Se bem que escrever é importante também, né? Se a gente escreve, a gente retém muito mais, exercita mais o cérebro do que digita. Todo mundo sabe disso. Então, o nosso cérebro, ele foi, esses anos todos treinados dessa forma. A gente tem que usar a tela de outra maneira. Talvez apenas como, olha, isso aqui vai me dar a informação que eu preciso. Isso aqui vai pagar a conta no banco que eu preciso. Né? É isso. Enfim, eu acho que você está no caminho. Que a história do desligar, né? E a colega ali falou sobre se os pais se veem, né? E aí é quase um depoimento. Eu tomei uma medida drástica. Eu tenho um filho de 5 anos e antes eu já estudava intervenção precoce, na época da faculdade, participava de grupo. E quando eu resolvi que eu ia ter um filho, eu fiquei muito amedrontada com a história das telas. Então, até 2 anos de idade, ele nunca tinha visto tela, mas eu queria contrapor o grande esforço, né, da gente. Eu tive que me planejar de não trabalhar. Graças a Deus eu pude não trabalhar, porque não é a realidade da maioria, né? Então, sem rede de apoio, só eu, ele e o meu esposo. E até 3 anos de idade, a minha televisão era dentro da caixa. Então, era guardada a TV. Por quê? Porque existe essa coisa do olhar. Eu sabia que tinha uma relação muito de mim.
será que eu vou impor esse limite? Como é que eu vou impor esse limite, né? E aí, depois da escola, que ele só foi para a escola com 3 anos, eu comecei a flexibilizar. E hoje eu permito ele com 5 anos, mas outro gancho que ela falou, né, de você trabalhar e vir trabalhando isso na criança também, já que a gente já nasce eles já nascem nessa geração que já está alertando, né? Eles alertando sobre o perigo, né, o uso excessivo das telas. E eu acho que é um desafio muito grande, né? A gente, ouvindo a doutora, ouvindo todos aqui, eu fico pensando, ai, que bom que o meu filho está nascendo agora, né, 5 aninhos, mas que ele já está nascendo uma geração que já está revendo isso, né, que já tem a lei na escola que não pode. Eu fui criada com vó e é uma delícia, então acho que... E é isso, muito, muito bom ouvir todos vocês, né, a doutora. Obrigada pela fala. Eu sou Ana, sou xará. Então, 2 comentários. Eu tenho 2 filhos, um que vai fazer 12 e o Pedro que faz 10. Eu tenho um privilégio grande dos 2 estudarem em escola Waldorf e não foi uma questão não colocar no celular, porque tinha um acordo social entre os pais da gente segurar colocar o celular. E eu tenho amigas que têm filhos da mesma idade e que não foi a mesma realidade, né? Porque é isso, todo mundo deu e aí você fica tendo que sustentar o seu filho ser excluído. Então, acho que também tem essa outra dimensão, que eu acho que é um pouco do que a Mariana estava querendo colocar, do nosso papel e como que a gente consegue dar soluções realmente individuais para uma questão que é social. Enfim, era só para também colaborar aí. E eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre esse desafio das redes sociais, que me parece, entre os adolescentes, que é um pouco diferente o desafio das meninas e dos meninos. Então, das meninas, parece estar meio vinculada à questão corporal, né, da imagem. E os meninos, uma coisa assim de buscar falta de um ideal de masculino e eles estão cada vez mais se polarizando. Isso tem se visto que, por exemplo, nos Estados Unidos, pesquisas para quem se votou, né, a geração mais jovem, assim, mulheres muito mais à esquerda e homens muito mais à direita do que outras gerações, né? Isso diz sobre, né? E esse é o meu grande medo, criando 2 meninos, né? Como é que a gente, se eles são bombardeados o tempo inteiro desse exemplo, como é que você cria outro tipo de masculinidade, né? Também tem essa falta. Se puder comentar um pouquinho. Sim, muito bom. Mas é exatamente isso, né? As redes sociais, cada um, né? As meninas e meninos, garotas e garotos, eles têm objetivos diferentes estando nas redes sociais. As meninas, em geral, é exatamente isso. Elas veem os modelos e fazem modelos delas mesmas, né? Então, postam sempre os cabelos, as coisas, as roupas, né? E constroem um personagem delas mesmas, né? Que, na verdade, muitas vezes não tem a ver com aquilo que ela é. E sustentar esse personagem é uma coisa dificílima, né? Os meninos usam mais redes sociais, às vezes, à busca de exemplos. Eles trocam muitas mensagens assim machistas, de fato. Eles ficam muito mais, parece que viram machos alfa, né? Que tem que o personagem que eles constroem é um personagem de machos alfa, né? E exatamente. Enfim, o mundo hoje está assim. Como que a gente pode fazer essa molecada entender? Aí eu acho que vai daquilo que você falou, uma das coisas que se tem, os pais têm que ter conversa e diálogo com as crianças e têm que saber o que está acontecendo. Essa situação tem que ficar exposta e essa situação tem que ser discutida. Então, por exemplo, jantar todo dia com seus filhos é um esforço que vale super a pena. Na hora em que é um momento em que você pode contar do seu dia e ele conta do seu dia também, e os pais podem aí perguntar tudo o que está acontecendo
com eles. Óbvio que eles não vão falar tudo, mas pelo menos nas aberturas que eles dão, a gente pode inferir um pouco do que está acontecendo e organizar a cabeça deles nesse sentido. Isso eu acho muito importante. Então, na hora que você vê que seu filho está virando um macho alfa, você tem que ir para o outro lado, você tem que explicar, você tem que falar, assista um filme qualquer com ele, explique, fala e assim vai. É isso, a gente tem que transmitir valores, né? E às vezes esses valores não batem com aquilo que eles estão ali na sociedade recebendo. Mas é uma luta eterna, não tem jeito. Essa questão da mulher, eu não sei, doutora Ana, mas assim, eu também como mãe de menino, meu filho, eu acho que é um menino legal, não é assim, né? Então, assim, como é que eu acho que também a gente pode fazer a gente se mostrar como mulher também? Então, você também vai conversar com seu filho de um jeito que ele também ajude a valorizar as mulheres, né? Porque você também é mulher, então, também a gente se colocar, eu acho, como uma mulher que quer ser respeitada, que tem suas necessidades, eu acho que isso também ajuda, né? Na minha opinião, né? Sim, com certeza. Sim. Sim. Rede, né? De celular. É isso. É, mas é complexo, né? Você tem uma filha também? Eu tenho, me preocupa com isso das meninas. É, as meninas principalmente. Das meninas, é. Os meninos são mais resolvidos. Eu acho que Alô? Alô? sim. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Já conheço a doutora da televisão e na pandemia ficamos mais íntimas, né? Pelas orientações maravilhosas. E acho que eu sou um pouquinho sapo de fora, eu sou fonoaudióloga. E eu tenho visto, assim, eu tenho estado muito preocupada, né? Então, tudo que eu posso ouvir para acrescentar, sou fonoaudióloga e educadora parental, porque eu senti necessidade de fazer uma formação adicional para poder orientar esses pais, né? E um ponto que eu acho que vem sendo muito afetado por conta do uso indiscriminado das telas pelas crianças, pelos adolescentes e principalmente pelos pais, porque é por eles que eu tenho começado a tentar mostrar que o detox digital é importante, né? E um ponto que eu venho, né, que é a minha área, é a comunicação. Então, nós vemos crianças que hoje não conseguem manter um diálogo, né, que tem um repertório de vocabulário pobre demais. Na escola, escrevem pouco. E a gente tem tido as telas como assim, o ladrão da possibilidade da leitura e da escrita, né? Além das brincadeiras simbólicas, doutora Ana, que estão sendo perdidas realmente, né? E os pais, o que você colocou sobre o excesso de informações, né? E das verdades que estão nessas informações que invadem, que tomam os pais como um tsunami, eles acabam ficando perdidos, né? Então, eu queria dividir com vocês, né, colegas que eu imagino que psicólogos, psicanalistas maravilhosos, porque estão aqui hoje, e com a doutora, assim, essa questão da comunicação, porque eu vejo um empobrecimento da qualidade dos diálogos, né? Eu acho que isso, inclusive, torna difícil o acesso dos pais a esses adolescentes futuramente para poder discutir, para poder chegar a um senso comum, né? E eu acho que o caminho não é outro, senão o desenvolvimento dentro do núcleo familiar de uma regra firme,
né? Porque eu acho que não é imposição, não é autoritarismo, mas existe uma firmeza gentil, né? Então, você precisa, uma hora chega um momento que você precisa organizar o seu núcleo. E é isso que eu costumo dizer, visando completamente o meu trabalho que eu tenho que desenvolver com essas crianças que chegam com atrasos de fala gravíssimos, né, com o pé prestes a um diagnóstico de um transtorno, e se a família ela colabora, ela olha e ela consegue aceitar que ela precisa mudar. Eu tenho crianças que saíram que diagnósticos foram retirados, de TEA, de TDAH, de TOD, porque a família conseguiu se reorganizar, né? Então, acho que isso é muito importante para que a gente fale para os pais o quanto a comunicação, né, crianças falando errado e trocas cada vez mais tardias, passando por uma fonoaudióloga, 2, 3, às vezes eu sou a 4ª pessoa e aquilo não se resolve, né? O que eu proponho é o detox digital. E eu tenho famílias que entram de cabeça nisso. E a gente chora juntos com o resultado do que é o detox digital, né? Acho que eu não me apresentei. Meu nome é Cassandra, eu sou fono e um prazer estar aqui. Eu queria agradecer. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da linguagem, da comunicação na clínica pediátrica. Muito obrigada. Sim, é importante o que você colocou e é isso mesmo, né? Eu acho que esse uso excessivo, claro que compromete a linguagem, compromete o pensamento, na medida em que as crianças leem menos e ficam muito mais tempo na tela. Então, o que eu acho que, e é o que até a Sociedade Brasileira de Pediatria tem insistido muito, e até fala para os pediatras, prescrevam um livro, né? A gente tem que incentivar mais o hábito da leitura, porque a leitura é isso, você está lendo, você está formando o personagem na sua cabeça, você está imaginando, é outro circuito cerebral que se ativa, completamente diferente da tela, né? Então, eu acho que talvez através da leitura a gente consiga ter melhora, inclusive na linguagem expressa das crianças. Certo. Está perto do horário de encerrar. Eu queria também fazer uma pergunta sobre a exposição precoce de crianças, que é uma coisa que me preocupa muito. A gente também tem conversado bastante, né? Que eu me preocupo com essa inversão que às vezes acontece na família. A família começa a viver do trabalho das crianças na rede. Sim. Então, assim, não é mais o pai que sustenta o filho, é a criança neném pequena que sustenta os pais através da exposição. E eu fico pensando hoje como adulto, meu Deus, eu odiaria que todo mundo conhecesse a minha vida. Né? É um negócio assim, e milhões, tem crianças que têm assim milhões de seguidores. Então, é uma preocupação muito grande assim que a gente tem aqui, né? É fato, e os pais explorando as crianças. E não só isso, hoje um influenciador é o grande modelo das crianças. Então, você pergunta para várias crianças, quer ser influenciadora, e querem começar logo, né? Ontem eu perguntei para uma pacientinha, e aí, o que você mais gostaria de fazer? Sempre gosto de saber o que eles... Ela falou assim, eu quero ter um canal no YouTube. E eles querem, os pais incentivam, aí se dá alguma coisa certa, eles ficam incentivando, acham lindo, né? Mas é isso. Então, não é que isso seja ruim, não, mas é que, calma, gente, vamos botar, né? Vamos acalmar um pouco com isso. O limite, né? Que é isso que você falou, da criança não ser aquela que manda, né? É isso. Não, é só um comentário, né? Vendo a apresentação toda, pensando num simples iPhone, né? Ou um celular que seja, né? E tudo que vem a partir daí, né? E assim, até nem sei se cabe isso, mas é uma questão também meio de saúde pública, né? Quando a gente vê aí os índices de depressão, de suicídio entre as crianças, e
depressão em crianças e suicídio entre os adolescentes, né? Então, assim, a gravidade disso. E o quanto, talvez, né, por ser algo recente, agora que começam a ter os estudos, que a gente está indo atrás, né, mas que falta, talvez, muita informação disso que a gente ouviu aqui hoje. Né, eu fiquei pensando assim que eu queria falar sobre isso com os pais dos meus pacientes, né, assim, para falar dessa questão das sinapses, desses primeiros 3 anos, da importância, as consequências. Então, acho que falta informação também, né? Foi como a Lígia começou falando dos rios, enfim, que eu acho que é o fim, né? Mas, assim, a consequência disso tudo. Né? Vendo também aquela imagem do cyberbullying, do fear of missing out, né? Então, assim, aquela criança sentada num canto, acuada com aquele celular. Então, quanta coisa, né, que vem desse aparelhinho. Então, que assim, acho que a gente tem muitos desafios pela frente, né? Muita coisa para a gente pensar, para a gente trabalhar, para a gente cuidar, cada um nos seus consultórios, né? Enfim, disso que a gente está vendo aqui, porque é grave, né? Acho que tem uma gravidade nisso tudo, né? E a nossa geração que está vivendo isso, nunca houve isso antes, e a nossa geração que, olha, está levantando as questões e vamos começar a dar algumas respostas, mas muitas outras perguntas, né? Obrigada. A gente agradece muito a doutora Ana. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Quer falar alguma coisa? Eu vou deixar para meu filho rapidinho. Claro. Sim. É que é o seguinte, a gente vai ter nos próximos anos um aumento enorme do uso de inteligência artificial, que pode acabar sendo uma revolução tão grande quanto foi esse primeiro iPhone de 2007. Então vai aumentar o acesso a deepfakes, vai aumentar o número de crianças e adolescentes fazendo tarefas assim com ajuda ou até com, né, cópia do ChatGPT, DeepSeek e tal. E também tem até o risco de substituição das relações humanas pelas relações artificiais. Então, tem muita gente que já considera uma inteligência artificial como uma amiga, como uma namorada. Uma terapeuta. Uma terapeuta, pois é. Então, eu queria saber se você tem alguma recomendação em como lidar com esse desafio que a gente tem para o futuro. Nenhuma recomendação. Como é que você chama? João? Tom, desculpa. Tom, nenhuma recomendação, Tom, porque eu acho que tanta coisa vai acontecer, como você muito bem colocou, a inteligência artificial vai mudar tanta coisa, que eu acho que é tudo muito fluido, e a gente tem que ver, olha, para que lado vai isso, e as decisões que a gente vai tomar vai depender muito de tudo que estiver acontecendo. Eu não sei como vai ser quando o ChatGPT começar a fazer todas as provas das crianças. Não sei o que vai acontecer com o conhecimento das crianças. Não sei como que a gente vai fazer para isso não acontecer. Não sei. Enfim, eu acho que é muita coisa que a gente tem aí pela frente para enfrentar, né? O que você falou, a gente tem aí um mundo, e a geração de vocês vai ter que pensar muito sobre isso. Vocês vão viver muita coisa e vão pensar muita coisa também. Sim. Né? É um grande desafio aí para as próximas gerações, né? Então, muito obrigada, doutora Ana, muito obrigada, Joana, obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada. A gente ainda vai fazer mais um Interlocuções nesse semestre, a gente avisa todo mundo. Então, agradecemos muito, acho que foi muito rico, muito importante.